Começou a gravar? Então vamos começar o seguinte. Tá vendo esse chapéu? Olha aqui, moço. Chapéu. Ó, olha essa flor, olha essa tira, essa fita, né? Hoje eu vim no jeito, eu vim quadrilheira que eu sou, eu sou noiva da terceira idade da quadrilha do Mestre Melancia e sou cunhã-poranga também daquele boi. Olha, né? Então, olha, eu acho que Fernanda era cabelo de prata. Ah, não, cabelo de prata, não, eu não tô lá ainda. Eu prefiro ficar lá com o seu melancia, que é mais interessante que o cabelo de prata. Então, vamos começar começar com uma bênção de um mestre, né? Que é assim: eu vim na terra cantar para a Santa Mãe de Deus. Eu vim na terra cantar para a Santa Mãe de Deus. Não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. Não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. Quem não sabe andar montado, quem não sabe andar montado, vai andando devagar, vai andando devagar. Quem não sabe andar montado, vai andando devagar, vai andando devagar. Esse é o salve, mestre Ita Bandeira, que a gente comece e faça esse nosso processo todo com muita humildade, porque ninguém é mais do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Temos as nossas experiências, né, e estamos aqui no processo coletivo, amoroso, afetuoso de construir juntos, porque a gente acredita nisso. Por isso, uns têm mais facilidade em algumas coisas, outros já têm um caminho, e por isso, se a gente ainda não sabe andar montado, a gente vai andando devagar, mas vai andando, né? Então, bem-vindo, Shell, né, que está chegando com a gente agora, que a gente caminha juntos, mas não tão juntos. Então, muito grata por acreditar nesse processo nosso e vir, né? O Mário já é de caminhada, a gente vem junto há muito tempo. Sabá é desse núcleo estratégico que a gente está construindo. E Sinara, minha querida mãe Dora e Sinara, que vem da cultura afro, que vão entrar depois no processo. Bem-vindas. É muito bom a gente ter pessoas diferentes para a gente caminhar junto. A gente aprende o processo e também conhece mais os nossos parceiros. Hoje eu conversava com o Marcos e o Marcos dizia: é impossível eu amar aquilo que eu não conheço. E né? Então, bem-vindos. Aqui temos desse núcleo, a gente tem um núcleo estratégico, minha gente, que é para a gente pensar, porque chega um momento que não dá mais para a gente fazer as mesmas coisas, só as mesmas coisas. A gente precisa andar com foco, porque a gente já está maduro, e a gente não pode cair de maduro e virar adubo. Isso não... A gente vai virar adubo um tempo, mas não é o nosso tempo ainda. Então, a gente precisa... E aqui nós temos parceiros maravilhosos, né? A Cristina, a Valéria, tem outros que cada um entra no seu tempo, que estão aqui, são profissionais altamente qualificados e estão aqui na parceiragem. Então, a parceiragem é o que nos leva para frente, é o que leva as culturas populares e tradicionais, né? Sem isso, a gente só era folha, sem história nenhuma nesse mundo, né? Então, bem-vindos todos, queridos e queridas, e passo a bola para Valéria, lá de Porto Alegre, que vai... Tá frio aí, Val? Sempre. A Val que vai conduzir esse processo com a gente, a Cristina, quente aqui. A Cristina ali naquela observação de águia,
E nós aqui tudinho. Então, pessoal, aqui eu não conheço, né? Então, eu sou a Valéria, eu sou professora na Faculdade de Educação, na área de política. Eu trabalhei durante 13 anos como gestora pública no governo federal, de 2003 a 2015, né? Principalmente na área de cultura, no Ministério da Cultura, e na área de juventude, as duas pastas que eu mais trabalhei. E depois, 2015, eu voltei para casa, voltei para o Sul, né, quando eu fiz um concurso para professora e passei na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, assim, eu trabalhei muito com mediação, né, e, enfim, ajudando, né, os grupos a se estruturar. E a ideia aqui é que vocês falem, né? Então, a nossa metodologia ela é muito simples, né? Aliás, a mais simples possível, né? A gente tem esse momento que é de escuta, né, das histórias, daquilo que vocês consideram, né? Quais são os pontos fortes, né, do trabalho de vocês, daquilo que vocês querem manter e que vocês acham que caracterizam o trabalho de vocês, e as fragilidades, né? A gente tem fragilidade interna e externa, né? As internas são, em geral, elas são do tipo de organização que a gente consegue fazer, né? E é mais fácil também de sanar. As externas têm a ver, em geral, com a política, né? E com as parcerias, com as redes, se existe ou não existe recurso, se tem ou não tem parceiro, como é que a gente vai fazer. Tá? Então, assim, o nosso trabalho agora vai ser com o Mestre Sabá, tá? Então, assim, eu faço algumas poucas perguntas e a ideia é deixar falar, é ter uma escuta realmente atenta e a pessoa conseguir falar aquilo que ela quer dizer, né? E a partir dali, vocês vão ver, eu vou compartilhar a tela com vocês, eu vou anotando algumas questões, né, que do ponto de vista da gestão são importantes a gente aprofundar e retomar, tá? Então, assim, é bem provável que hoje a gente não vai escutar todo mundo, né? Vamos um de cada vez. Nós, em geral, nós colocamos o teto aqui 2 horas, né? Porque a gente entende que mais tempo online a gente não preserva a nossa saúde mental, né? É muito cansativo a gente ficar ouvindo horas a fio. Então, assim, a gente vai fazendo assim, toda quarta-feira a gente tem um encontro e a gente vai continuando esses processos, tá? Vou compartilhar agora a tela. Outra função, né, do grupo, a ideia é que elas interfiram. Pergunta, não entendi direito, fala de novo, então é assim e tal, não sei o quê. Vocês vão ver que às vezes eu faço perguntas bem básicas. Por quê? Porque eu não sei nada de vocês. Né? Então, assim, é bem aquela... Assim, eu só sei aquilo que vocês me contam. Então, eu tenho que fazer perguntas, às vezes, assim, que são muito básicas, mas que esclarece tanto para vocês quanto para mim, né? A dinâmica do grupo de vocês, tá? Que ele já está acostumado, eu acho que vai ser fácil até para vocês verem como é que funciona o negócio. Val, diga, meu amor. Recebemos as respostas da Chamego, a Forrozão está fazendo, o Shell, como está em viagem, ele não teve como fazer, e falta do pessoal da Zé Monteirão, tá? Então, é esse material que a gente tem. E só faltando que o fato da Valéria não conhecer o movimento, isso é muito importante para a gente não cair em vícios, né? Se fosse qualquer um de nós que fosse fazer esse processo que a Valéria está fazendo, a gente corria risco de passar batido em algumas coisas ou achar que a gente conhece. Isso. Então, hoje eu vou trabalhar com o mestre Sabá, né? Porque ele me mandou as questões e aí a gente pôde organizar um pouquinho aqui. O mestre agora
pouco do trabalho, destacando aqueles aspectos internos, quer dizer, do seu grupo, da sua, né, como vocês se organizam, como vocês produzem, como a dinâmica dos ensaios, enfim, para a gente entender esse processo, e eu vou anotando algumas coisas, tá? Tem que abrir aqui para alguém entrar. O mestre Sabá está me ouvindo? Sim. Tá. Então, enquanto o senhor fala, eu vou mostrando as fotos. Todo mundo consegue olhar as fotos, enxergar? É para eu iniciar? Hein, Valéria? Sim, sim, é para o senhor iniciar, mestre. A gente começa com o senhor. Ah, tá. Eu criei a quadrilha Chamego na Roça em maio de 92, no município de Mucajaí. Criei basicamente para brincar. Naquele tempo não tinha nada muito profissional, tinha muita bebida, muita brincadeira, e os concursos eram pouquíssimos, era mais nesse sentido de brincar mesmo, se divertir, andar por aí. Não tinha ajuda de custo de ninguém, eu falo do poder público, né? Era tudo muito mais difícil. E eu ainda tinha uma dificuldade maior porque era no interior, um interior chamado Mucajaí, que fica a 60 quilômetros da capital. Mas mesmo assim, nós criamos em 92, quando foi em 94, eu constituí ela juridicamente. É o primeiro grupo folclórico do estado de Roraima constituído juridicamente. Os outros vieram a partir de 99, 2000, quando nós criamos uma associação que se chamava Aquaju. Mas, sim, por ser do interior, as dificuldades sempre foram maiores. Dificuldades no sentido de parcerias, de ajuda, eu basicamente não tinha ajuda da prefeitura, pelo contrário, eu tinha... às vezes até eles tentavam atrapalhar de alguma forma, porque nós começamos a sobressair em várias áreas. Como eu constituí a associação, nós criamos a parte esportiva, né, com futsal, futebol, vôlei, handball, tudo filiado às federações. E os grupos começaram a se destacar, começaram a ganhar títulos, né, em várias modalidades, e isso, de certa forma, incomodava quem deveria estar fazendo e não fazia. Tanto que nós viemos para Boa Vista para participar dos concursos por vários e vários anos, em cima de caçamba, pegando chuva, quando não era na vinda, era na volta, às vezes pegava chuva nos dois sentidos, às vezes em cima de caminhão, e por aí a gente ia tocando barco, né? Eu não era... aqui a gente chama animador, a pessoa que apresenta a quadrilha, né? Em alguns lugares chamam marcador, alguns lugares chamam gritador, aqui a gente chama animador. Eu não era o cara que iria apresentar a quadrilha. A minha função era basicamente fazer a coreografia. Eu sou coreógrafo, sou aderecista, sou figurinista, sou compositor. E como eu tinha e tenho essas habilidades, eu conseguia fazer o material necessário para as apresentações, e acabou que a pessoa que era o responsável de apresentar, não apareceu. No primeiro ano eu apresentei lá meio que no improviso, com um papelzinho na mão, lendo, totalmente travado. Quando foi no segundo ano, da mesma forma. Aí quando foi no terceiro ano, de quer saber de uma coisa, eu vou me preparar para isso. E como ainda era daquela maneira muito tradicional, aí escutando discos,
esses discos que tinham no comércio, né, de quadrilhas marcadas e tal, e ia pegando alguma coisa, ia ensaiando e tudo. Eu sei que com o passar do tempo, nós fomos ganhando um certo destaque, inclusive dentro do Estado, e como nós só tínhamos também 2 ou 3 apresentações, eu achei aquilo muito pouco para o trabalho que nós fazíamos. E aí eu comecei a levar o grupo para outros interiores, né? E comecei a visitar interiores. Aí eu já tinha uma pessoa que dançava conosco, que ela fez um concurso na Polícia Rodoviária Federal, passou, e lá ela conseguiu amizade com 2 grandes empresas de ônibus, com gerentes. E aí a gente conseguiu parceria com eles. E isso fez com que nós rodássemos o estado inteiro. Rodávamos para todos os lugares, aí nós tínhamos bastante apresentações, que aí o problema do transporte não existia mais. E quando foi em 96, a gente fez nossa primeira apresentação em Manaus. E desde lá até 2019, nós só deixamos de ir lá 3 anos. Os outros anos nós fomos em todos, e participando de vários festivais, vários concursos, e a gente é bem conhecido lá também. Lá tem um pessoal muito bacana que dá apoio para a gente, e isso fez com que a gente crescesse bastante o nome, né, do nosso grupo. Uhum. A gente conseguiu também, em um período, tinha um ginásio um ginásio esportivo que era do estado, lá no município, que ele estava abandonado e só tinha parede, não tinha telhado, não tinha banheiro, não tinha nada, estava todo destruído, e a gente conseguiu uma concessão de uso dele por 10 anos. E logo no primeiro ano a gente conseguiu fazer a reforma dele através do próprio governo. A gente conseguiu os contatos, fizemos a reforma e utilizamos esse ginásio por 10 anos. E ali nós fazíamos os grandes eventos, várias festas. Nós ganhamos muito dinheiro ali, fazendo eventos regularmente, todos os meses, né? Ali nós ensaiávamos, lá nós treinávamos as nossas equipes e fazíamos tudo lá, inclusive trazendo pessoas de nome para fazer festas. Vanderlei Andrade, na época que o boi era muito forte em Roraima, nós trouxemos Davi Assayag, trouxemos Canto da Mata, Água Cristalina. Muita gente boa a gente conseguiu trazer, né? E, infelizmente, venceu o nosso contrato em uma virada política, né? Mudança de governo, e aí a gente não conseguiu mais fazer um contrato que desse estabilidade para a gente, né? E acabou que em 2008 eu me mudei de Mucajaí para Boa Vista, e a base do grupo continua em Mucajaí. Na verdade, mais da metade dos meus brincantes, mesmo já 12, 13 anos longe de lá, a maioria do meu grupo é de lá. Aqui nós temos em torno de 12, 13 casais, e nós fazemos os ensaios assim, separado. Ensaia uma parte aqui, ensaia uma parte lá, e depois que está tudo pronto, a gente monta, bota os grupos juntos para afinar, né, as situações. E dentro disso nós temos muita dificuldade, todos nós, todos os grupos, em função de que nós não temos ainda, apesar da gente viver brigando, eu particularmente brigo muito por isso, por estar tendo a oportunidade de estar dentro do Conselho Estadual de Cultura,
por uma política pública que nos garanta, de fato, né? Hoje nós recebemos ajuda de custo, já faz alguns anos, mas é através de convênio. E como não é lei ainda, a gente não tem a garantia que vai acontecer. Todos os anos, a gente tem que ficar correndo atrás, correndo mesmo atrás, em todos os sentidos, para que a coisa aconteça. E a gente tem a oportunidade também de estar em alguns lugares aí do Brasil, conversando, trocando ideias. Eu também faço parte do Conselho Nacional e eu conheço muitos estados, muitos lugares, aí o pessoal quadrilheiro de fora, mesmo não estando bom para a gente, quadrilheiros de Roraima, nós somos admirados fora em função da valorização que nós conseguimos aqui. Eu vou participar de uma live dia 27 com o pessoal de Manaus, só para exemplificar, né? Uhum. Eu, sinceramente, hoje eu não lembro quantas quadrilhas tem em Manaus, mas é um número exorbitante. De grupos, eu participei de uma reunião uns 4, 5 anos atrás, que tinha em torno de 700 pessoas representando grupos. Uhum. E só entrava uma pessoa por cada grupo. E quadrilha junina, agora na aplicação da lei Aldir Blanc, somente 4 quadrilhas foram contempladas. E a que conseguiu o valor mais alto foi R$16 mil. Quer dizer, comparado com o que nós conseguimos aqui, fichinha, né? E tanto que a lei, eles não conseguiram implementar a lei por completo. Aqui a gente conseguiu 99, alguma coisa, mesmo contra a ineficiência da gestão que estava. Foi aos troncos e barrancos e conseguimos montar um edital que atendesse a todos de forma igualitária. Uhum. As quadrilhas foram atendidas, não teve quadrilha que recebeu mais do que a outra. Receberam todas iguais, tanto no estado quanto no município, na capital. E, infelizmente, a grande maioria dos estados não conseguem ainda ter esse nível de organização que nós temos aqui, não tem o respeito que nós temos aqui. E quando nós conversamos fora, eu falo para eles que aqui em Roraima nós somos adversários, nós não somos inimigos. Talvez, eu acho que essa é a maior diferença que nós temos. A gente fala muito do giro da saia, que o nosso giro aqui é alto, a saia é longa. Teve um grupo de quadrilheiros daqui que foi aos Estados Unidos fazer a apresentação, e a gente fala muito no giro da saia, mas eu prefiro falar da nossa organização, do nosso companheirismo, que a gente consegue fazer com que essa nossa força, essa nossa união, esse nosso respeito, ele cada vez seja mais forte. Tem vários estados que a gente senta para conversar com as pessoas, a gente não consegue colocar 5 dirigentes de quadrilha diferentes numa mesa para sentar e conversar. Quando eu digo para eles que aqui a gente empresta roupa, a gente empresta material, empresta brincante, empresta equipe de apoio, empresta música, lá na hora, se o meu grupo acabou de fazer a apresentação e o grupo de alguém lá está precisando de uma equipe de apoio, ele não tem, a gente chega lá, empresta, e aquela pessoa vai concorrer contigo. Né? E esse é o nosso grande diferencial. Mas isso de 2000 para cá, mais ou menos, 99, 2000 para cá. Porque antes disso, a gente queria, um ferrava o outro de qualquer forma. A gente ia torcer contra e não ajudava.
E quando nós percebemos que dessa forma nós não íamos a lugar algum, quando nós nos organizamos juridicamente, começamos a conversar, começamos a trocar ideia, vimos que nós crescemos e começamos a ganhar espaço, a ganhar respeito. Hoje a grande maioria trabalha assim, né? E isso eu continuo insistindo, que é o nosso grande diferencial, essa maneira como nós trabalhamos, e também acabamos servindo de exemplo para outros segmentos, né? Pessoal da capoeira, pessoal do teatro, pessoal, eles chegam, conversam, pô, cara, como é que vocês fazem assim, assim, assim? A gente passa. Eu tenho modelos e modelos de estatuto, de regimento interno, não só aqui no Estado, mas para o Brasil inteiro. Eu fico distribuindo, fico repassando, fico incentivando as pessoas para utilizar. Eu tive a oportunidade de fazer uma oficina em Salvador. Eu considero a Bahia o estado que tem a maior quantidade de leis relacionadas à cultura. Mas lá eles não têm, por exemplo, eles não têm um arraial coordenado pela prefeitura ou pelo Estado. O maior arraial que eles têm lá é privado. Eles não têm uma ajuda de custo, nem não chega a 10% do que nós recebemos aqui. Mas por esse tipo de situação, que eles não sentam junto, eles não conversam. Por exemplo, na camiseta que a gente utiliza, muita gente chama badá, muita gente chama camiseta. Aqui a gente tentou emplacar o nome paipom. Paipom na língua macuxi quer dizer camiseta também. Em Manaus, no Amazonas, se chama tururi, e seria uma identidade forte nossa, mas alguns grupos não aderiram, né? Eu continuo insistindo, chamando de paipom, dependendo da época, eu já consegui vender o espaço de logomarca na minha camiseta a R$3.000, né? E um espaço de 8 por 14 centímetros. E alguns que entram com serviço era até bem mais do que isso, porque a gente gasta, aqui o meu grupo, para ir a Manaus, a gente gasta em torno de R$7.000. E muitas vezes a empresa ela entra com um ônibus 0800, só para eu estampar aquela logomarca na camiseta. Então, situações assim. E que lá fora, em alguns lugares, sequer vender o espaço na camiseta eles podem. Eles não podem colocar logomarca de ninguém, e o recurso que eles recebem é R$3.000. Quer dizer, é pouco, e eles não procuram se organizar. Dentro do CNPC, a gente fez um levantamento outro dia, menos de 5% dos grupos, aí já envolve todos os grupos, não tem CNPJ. Dá 4, não dá 4,8 no Brasil inteiro. Quer dizer, é uma parcela muito pequena para um segmento muito grande, que tem um poder de mobilização muito grande, envolve uma cadeia produtiva muito grande, mas a gente ou alguns, né, ainda não conseguiram atentar para isso. E nós sentimos falta, eu particularmente, o que eu acho que ainda falta muito no nosso estado relacionado ao nosso segmento é uma divulgação nacional. Eu não falo nas mídias sociais, que nós transitamos aí por dentro. Eu falo mídia de televisão, quando você ouve falar, Campina Grande, maior São João do mundo. E isso eu falo na mesa com os caras lá. Eu digo, pô, vocês dançaram lá? Dançamos. Digo, não dançaram não, que não tem o nome de vocês, não tem nome de quadrilha. Não é feito para as quadrilhas.
é feito para as grandes bandas, né, e dependendo do palco que vai ser tocado, aí é lotado, aí é 30 dias de festa mesmo. Aqui no Boa Vista Junina, que é o arraial promovido pela prefeitura, só tem um dia que vem uma atração nacional. Só um dia. Os outros dias são bandas locais e a grande atração são as quadrilhas juninas. Arquibancada lotada. Você chega um pouco atrasado, você não consegue espaço. Até porque a guarda municipal já fica lá por motivo de segurança, não deixa mais subir nas arquibancadas e tal. E a gente consegue esse espaço. E aí, para a gente, falta isso, a questão de uma divulgação nacional, e tendo essa divulgação, o turismo vem automaticamente. Né? Ele vem e vai estar aí, as pessoas vão se programar, vêm nos visitar. Eu tenho falado já há alguns anos, 3, 4 anos, o arraial da Prefeitura de Boa Vista, o grande slogan dele é o maior arraial da Amazônia. E quando eu converso com eles, eu digo, nós já fomos. Nós chegamos a ter até 12 dias de arraial. Ultimamente, em 2019, o último ano, foram somente 5 dias. Nós tínhamos um dia que era exclusivo para a escolha das majestades, que é o rei, a rainha, né, que são os destaques, um concurso, onde todos os grupos estão presentes, com as suas representantes, normalmente no primeiro dia. Isso não existe mais. Nós tínhamos uma produção de revistas que elas eram distribuídas para o Brasil inteiro, até para fora. E essas revistas elas eram disponibilizadas nos ônibus, nos aviões de carreira. A pessoa chegava, pegava o seu exemplar e ia conhecer um pouco. Acabou que virou um catecismo. Hoje tem um livrinho, uma revistinha, que faz mais propaganda da própria prefeitura do que falar nos grupos. Todos os anos era produzido um CD, porque aqui, obrigatoriamente, todo ano você tem que ter uma música tema, uma música inédita, falando daquilo que você vai fazer, e isso era feito um CD. Esse CD também a gente distribui para o Brasil inteiro. Hoje nós não temos mais. Né? E aí reduziu-se a quantidade de dias, ficou super apertada. Você chega ao absurdo de 8 quadrilhas numa noite, 6 quadrilhas numa noite, torna cansativo, tanto para o jogador quanto para o público, né, que está ali assistindo. Mas é basicamente isso que nós vivenciamos aqui. A gente tem consciência da enorme cadeia que a gente movimenta, né? E quando se fala, normalmente, costureira, o artista plástico, não sei o quê, eu penso um pouquinho diferente. São José, né, 19 de março, o nordestino vai lá, planta a sua primeira produção de milho, torcendo para chover. Aí eu penso, o cara que está lá na vicinal, lá no sítio, lá não sei das quantas, ele já começou a pensar no nosso São João. Ele já está produzindo ali, que quando começar o arraial, ele está vendendo aquilo tudo. Só que quando chega isso, nós começamos a trabalhar normalmente, a gente faz a apresentação até agosto, às vezes até setembro. E terminando, a gente já está produzindo para o ano seguinte, né, a questão de planejamento. E muitas vezes tem grupos aí que tem temas inteiros guardados, pronto para começar a ensaiar, para começar a trabalhar nele. Né? Uhum. Eu estou trabalhando um tema aí há praticamente 8 anos, que é o tema do garantido. Praticamente 8 anos eu estou trabalhando no tema. Está guardado, e agora eu resolvi apresentar 2019,
desculpa, 2020 não acontecer, 2021 não vai acontecer, e a gente espera poder apresentar em 2022. Mas após esse, eu tenho mais 3 temas prontos, né? E isso, quando a gente começa a se movimentar, você vai lá com o coreógrafo, as quadrilhas que tem algumas quadrilhas que trabalham com grupos de teatro, vai lá com os caras, tem a questão dos aderecistas. Aqui não se trabalha muito já se trabalhou mais. Hoje a gente trabalha muito com impressões, né, para você fazer cenário. Antes a gente trabalhava muito com artista plástico, ele vinha com a pistola pintando aquele teu cenário, aquilo que você quer fazer. E tudo isso os caras ficam nos ligando. E aí, como é que é? Vai acontecer? Não vai ter? Vai ter o serralheiro oferecendo serviço. Tu vai trabalhar com fulano, eu tenho trabalho para fazer. Sabe, é uma cadeia muito grande, essa cadeia produtiva. Se você for levar para o lado social, é um trabalho que é feito entre aspas, né, de forma gratuita. O investimento que o governo e a prefeitura faz nos nossos grupos, se for avaliar pelo lado social, é um investimento pouco, que a grande maioria dos grupos, os seus brincantes, são pessoas periféricas, né? E tem algumas de áreas de risco, tem alguns que já tiveram envolvimento com drogas, com vários tipos de situações, e quando eles estão envolvidos conosco, eles não se envolvem, né, com esse tipo de situação. Raramente você chega num ensaio que você vê bebida. Mudou, a situação é totalmente diferente. Eu falo brincando, quando nós começamos, o novato ele já era intimado a levar uma garrafa de cachaça para o ensaio. Hoje é totalmente proibido, não pode ter bebida em ensaio. Não tem bebida, não tem um outro grupo. Está mais profissionalizado. É muito mais, muito mais. A gente vê os concursos serem definidos por décimos. Tem concursos que acabam ficando 3 grupos em primeiro lugar, quando vão ver os critérios de desempate, né, são milésimos de segundo de ponto, né? Então, tudo é trabalhado de uma maneira com muito planejamento, com muita seriedade, para que a gente consiga não somente o título, para que você consiga fazer um bom trabalho, né? O governo do Estado, durante muito tempo, antes da pandemia, o governo liberava, além do recurso que era liberado, o grupo campeão ele ganhava o direito de representar o Estado em qualquer lugar fora do país, fora do Estado. E, a princípio, eles davam 60 passagens ida e volta, aérea. Roraima é o estado onde tem o maior custo, o valor mais alto das passagens. Depois aumentou para 80, tem grupo que já conseguiu 100 passagens para sair daqui. Se você botar na ponta do lápis, uma premiação dessa, ela deixa fácil os 250 mil. Só de você sair do estado para ir apresentar fora, e alguns grupos conseguiram ir, fizeram um bom trabalho, alguns conseguiram um título, tanto o grupo quanto nas competições individuais, né, que são alguns destaques. A gente já conseguiu também para cá alguns títulos. E é isso. Estou aberto a perguntas.
Val, aceita a Lúlia aí, Val. Aceita quem? A Lúlia. Peraí, deixa eu ver se eu acho ela. Para ela entrar, então, de novo? Tentar entrar? Eu vi que ela está aqui, tentando entrar aqui. Então, peraí. É porque eu não ouvi o barulhinho. Vocês ouviram? Val, eu vou entrar por outro dispositivo. Tá, peraí. Deixa eu ver. Agora deu. Ó. Dá o barulhinho quando vem. Entrou. Eu posso fazer algumas perguntas? À vontade. Então, primeiro dizer assim que, nossa, que é uma experiência muito longa, né? Essa construção já tem muito tempo. E Já. aí, pela sua narrativa, a gente vê assim como as coisas às vezes vão mudando, né, ao longo das gestões, né? Se consegue Sim. algumas coisas, outras não se consegue, a partir do momento que mudam os gestores, né? Quantos quadrilheiros agora tem? Quantas pessoas é no grupo? São o grupo hoje? O meu grupo hoje trabalha com 33 casais efetivamente apresentando, né? Além disso, tem uma equipe de apoio que dá em torno de 30 pessoas, dependendo do tema, às vezes a gente precisa de mais. E nós contamos com uma parte que a gente não chama, eu particularmente não chamo de diretoria, eu chamo de grupo pensante, que dá em torno de mais 10 pessoas, que são aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, minha esposa, minhas filhas, alguns companheiros que ajudam no pensar da coisa. Sempre tem que ter um núcleo mais, né? A gente fala o núcleo duro, né? Um grupinho que está mais alinhado para tomar as decisões e tal, né? Não dá para a gente consultar todo mundo, porque senão, imagina, a gente não para com... Deixa eu lhe perguntar uma coisa bem discreta. Assim, o quanto o senhor imagina que o senhor no ensaio, vestuário, música, viagem, alimentação, esse translado, né? Quanto que vocês imaginam assim, eu gasto tanto? Cortou um pouquinho, mas agora eu entendi o final. Nós gastamos em torno de 80 a 100 mil reais ano. Tem grupo que gasta muito mais, né? Mas nós gastamos em torno disso. E isso porque muito do que nós fazemos, por exemplo, eu não pago aderecista, eu faço. Né? A gente tem esse núcleo que eu te falei, muita coisa nós produzimos. Né? E aí a gente acaba economizando nessa parte. Sabá? Sim, e o quanto disso é subsidiado? Eu não nessas entendi. Parcerias, nessas coisas. O quanto disso o senhor consegue fazer subsidiado? Assim, parceria, aquela venda da camisa, né, do espaço na camiseta, prefeitura e tal. Como é que vocês trabalham nesse orçamento? Só um minutinho. Tem um cachorro aí, né? Mas hoje não é do Mestre Caimbé. Eu acho que a Lúlia não entrou, né? Não, acho que não entrou. Então pede para ela pedir de novo. A gente faz assim. Tinha um cachorrinho, não tinha? Não, a cachorra que chegou, a esposa e a filha que estavam no balé, estão chegando agora e eu não me toquei que tinha trancado a porta. Aí, assim, nós fazemos muito eventos. A gente faz rifa, faz feijoada, a própria camiseta a gente consegue ganhar em cima. E parcerias, né? Esse tipo de parceria que, dependendo da parceria, tem parceiro que entra com serviço, que entra com transporte, tem parceiro não, que entra com
com dinheiro mesmo. E aí a gente vai se virando. A gente costuma dizer aqui que a gente vende a mãe. A gente não entrega, mas a gente vende. Olha, pode ser uma boa. Não me dê ideias. Você já tem também uma certa assim, expertise em conseguir esses recursos para não sair tudo do bolso, né? Sim, até pelo... Nós temos 29 anos, né? Então, nós temos parceiros aí que estão com a gente há 20 anos. Sim. Né? E aí a gente só chega lá negociando valor, a gente não precisa mais convencer aquela pessoa a aderir ao projeto, né? Ela já está dentro do projeto, né? E deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. E essa coisa do... Lembra que o senhor falou, acho que foi na semana retrasada, né? Do sonho de criar um museu, de criar um espaço. Como é que entra o projeto da quadrilha nesse espaço? O que o senhor imagina? Isso aí eu estou trabalhando já... Isso já é um trabalho de mais de 20 anos, né? Muito questão de botar no papel, de pensar de uma maneira ou outra. E, na verdade, no momento, se corre atrás de um local. Fiz alguns contatos, tanto com o governo, nós temos alguns prédios que estão abandonados, tanto do governo quanto da prefeitura. A gente está trabalhando nisso na questão de um local. E com uma outra pessoa, a gente está costurando aí, que é um deputado, ele é federal, a questão de recursos para nós construirmos, né? O meu grupo ele tem o título de utilidade pública, então ele está apto a receber dinheiro direto, né? E aí a gente está trabalhando nisso. Quanto a material de se colocar ali dentro, a gente tem muito, tanto do meu grupo próprio, tem um acervo aí de muitos anos, quanto a dos outros companheiros, porque a ideia não é que o museu seja nosso, da Chamego. A ideia é que o museu seja de São João, né? E aí a gente conversa com os outros grupos para que eles, tendo interesse, coloquem seu material, a gente faz a catalogação toda. Sim. O pensamento é esse. E agora também, assim, com essa... Pô, o governo federal, né, a presidência, ele investiu 3 bilhões em emenda parlamentar, né? É impossível que não sobre uma para Roraima, né? Tem que aproveitar agora que esse pessoal tá com recurso, né? Isso. Porque eu sei que isso é nunca se deu tanto dinheiro para emenda, né? Como agora. Então, os caras quiserem, eles fazem. O negócio é você conseguir vender a ideia direitinho. A gente consegue. E depois daquela nossa última conversa, aí eu já não me conformo mais somente com o São João. A ideia é abrir para a cultura popular como um todo. Aí a gente vai ter uma abrangência muito maior. Claro. Sim, até porque se tu amplia o público, tu amplia o espaço, né? Se a gente cria um espaço de comércio, se cria um espaço, sei lá, de café, tem várias outras, né, exposição, dá para ter um curso, dá para ter uma... Vão movimentando, né? Aqui em Porto Alegre, e o Partido dos Trabalhadores, eles estavam no poder, acho que já saíram do poder já faz mais de 15 anos, né? Mas, assim, eles tinham um projeto de realização da cultura. Então, eles faziam exatamente isso, né? Eles pegavam esses prédios que estavam abandonados, que podiam ser tombados, que podiam, né, ser reformados, e eles cediam para grupos.
né? E aí, então, o grupo, ele tinha aquele espaço como um equipamento cultural que devia atender toda aquela comunidade. Então, assim, desde o curso, apresentação, biblioteca, né? Uh, tinha espaço para música, para um monte de coisa, né? E eu acho que é bem interessante essa estratégia de pegar e ficar mapeando, né? Uhum. Esses espaços que estão esvaziados e, e fazer uma proposta, né? Isso. Porque a outra A gente está é correndo bem. atrás, estamos conversando aí, eu acredito que vai dar certo. Ah, com certeza, né? Já colocou a energia no negócio, a tendência é dar certo. É porque aqui também ó, tem uma situação, as quadrilhas acabaram ocupando um espaço que as escolas de samba não conseguiram se estruturar. Primeiro, porque assim, as escolas de samba daqui elas foram criadas através de militares que vieram para prestar serviço no Estado e acabaram criando. Né? Depois esses caras foram embora Uhum. e largaram, deixaram, entregaram as escolas na mão de algumas pessoas que, que não tiveram a visão ou não tinham aquele gosto todo. Eles não souberam administrar. E aí começou aquele negócio o pessoal falava muito de papelão e TNT, que estava muito mal feito, que não sei o quê, ao mesmo tempo em que as quadrilhas estavam crescendo. E nós acabamos ocupando esse espaço. Hoje não tem escola de samba em Boa Vista. Eles têm alguns blocos, né? Na verdade, tem vários blocos. Mas teve um período que as quadrilhas elas completavam ou compunham ou faziam algumas alas dentro das escolas. E acabou que as quadrilhas acabaram envaredando para o lado do carnaval também dentro dos blocos. Né? O Shell está aí, Uhum. daqui a pouco ele deve falar. Ele é totalmente envolvido com os blocos. Nós participávamos, nós tínhamos um bloco aqui, bloco dos quadrilheiros, que era o maior bloco que tinha na cidade. Um absurdo de gente. Mas mesmo assim, outros grupos começaram a criar os seus. E o Shell, ele conseguiu, ele tem uma forte abertura dentro dos blocos de carnaval e daqui a pouco ele deve falar alguma coisa sobre. Mas assim, a gente sempre está ligado com os outros movimentos, com os outros segmentos. Entendi. Entendi. Pessoal, alguma pergunta? Eu sim. O que vocês fazem com o material do espetáculo desse ano? Todo o material, que é muito. Depende muito. É bem interessante essa tua pergunta, Catarina, porque tem alguns grupos que eles produzem vestuário, por exemplo. O Brincante paga. Né? E aí, já que o Brincante pagou, fica com ele. E quanto material de cenário, de adereço, aí varia de grupo para grupo. Tem grupo que só tira lá do local da apresentação, leva para algum lugar e joga. Tem grupo que não, tem grupo que procura reciclar, né? Eu tenho muito material guardado. E hoje, como a gente trabalha muito com ferro, lona, né, e há a possibilidade de você reutilizar constantemente. O nosso vestuário, que o meu brincante usa, ele não é do brincante, ele é do grupo. O brincante, ele compra o calçado. Quando nós utilizamos, dependendo do tema, se tiver meia calça, por exemplo, que é uma coisa íntima, aí a menina compra, mas o resto, tudo é do grupo. Do adereço do cabelo, a fantasia como um todo, né, indumentária, a gente faz, a gente utiliza aqui uma mochila, entrega para o brincante, quando termina as apresentações, a gente recolhe. E aquilo ali
a gente utiliza para ensaio no ano seguinte, né? Algumas vezes a gente vende, ou eu prefiro alugar. A gente aluga bastante as quadrilhas de locais menores, de interiores, de escola. Eles vêm, né, para usar 2 dias. Você vai, aluga, depois você recolhe, e aquilo é receita que vai entrando. E quanto à questão de adereço, essas coisas menores, como não tenho um espaço, né, e a gente precisaria de um espaço muito grande para guardar, muita coisa a gente doa. Mas aí eu faço questão de ter sempre uma peça de cada guardado, que é para justamente para o sonho do museu. É isso que eu vejo, às vezes, estrutura de ferro jogada por aí, tudo isso é caríssimo, né? E a questão ambiental também, e a questão de um espaço físico para guardar esse material também é complexo. Outra pergunta que eu tenho, Sabá, eu acho assim, conhecendo um pouquinho de dentro, um pouquinho de conversar com vocês, de estar nos bastidores, às vezes, de alguns ensaios da Chamego, por exemplo, vocês são de uma coragem assim absurda, porque vocês metem a cara para fazer um espetáculo, às vezes tem 100 pessoas, porque vocês têm 30 casais, e tem todo o grupo de apoio. Quer dizer, num lanche, eu como produtora, quando eu olho, num lanche ali, é 100, 200 pauzinho, sabe? Isso é dinheiro, né? Então, vocês metem a cara e fazem isso para apresentar, às vezes. Oi! Olha a pessoa lá atrás. Oi, oi. Então, oi, mulher. Oi, menina linda. Essa é a brincante, uma das brincantes mais jovens. Ela e o filho do Shell. Tudo bom? Oi. Boa noite. E aí vocês fazem esse investimento do caramba, né, de dinheiro, de tempo, de tudo, para apresentar, na verdade, 2 ou 3 vezes. Então, o que vocês veem? Como vocês veem? Não exatamente o espetáculo com todo esse... Mas o que é possível? O que se vocês já pensaram em alguma estratégia para estender aproveitar isso que foi feito? Se é possível, se é viável, não sei. Eu sempre... É uma coisa que me questiona e me incomoda, como agente cultural, me incomoda esse dinheirão que vocês colocam para, às vezes, apresentar nos dois concursos. Eu já pensei muito, alguns temas que ficaram muito bacanas, né, de transformar em espetáculo de tipo musical, tipo apresentar no teatro, alguma coisa nesse sentido, mas acaba que quando termina setembro, outubro, novembro, a gente já está engajado para o próximo ano, a gente acaba meio que deixando de lado. Mas é uma situação que eu concordo contigo, a gente poderia aproveitar melhor o espetáculo que foi produzido com muito esforço, muita dedicação, muito dinheiro, muita gente envolvida. Por mais que a gente montasse, sei lá, uma equipe com 20, 30 pessoas para fazer algumas... Ficaria extremamente bacana. Até fazer uma festa, né? Uhum. Ficaria muito bom. Ocupar um espaço, né, para fazer apresentação, além dessas regulares, né, para aproveitar bastante. Uma questão que vocês são muitas pessoas. Eu sempre visualizei uma mostra interbairro, sabe? No bairro tal, na escola tal, se apresenta Chamego, na outra está se apresentando o Forrozão, na outra Coração Caipira, na outra Zé Monteirão, e por aí vai,
né? E tu fica mais, pelo menos, mais um mês girando e muito mais pessoas com acesso a isso, porque a comunidade lá do Tom, do Raiar do Sol, de repente não tem acesso a um espetáculo dessa qualidade, né? Porque, por mais que alguns venham ao Parque Anauá, mas são alguns, né? Em Catarina, aquela festa que eu fui, aquela quadrilha. Sim, tu foi no Arraial da Tianguá. Isso, eu me lembro. Que era tinha... era muito louco, era muito bonito, né? Meu Deus. Eu nunca tinha visto nada assim. Aqui no Sul não tem essa né, a tradição das. Aqui É a única região, né, que não tem a tradição das quadrilhas juninas, né? Sim, quando eu fui aí eu me espantei muito, assim. Depois também eu fui no Ceará. Tem umas quadrilhas muito bonitas, assim, que eu nunca tinha visto, assim, que eu vi com a Catarina e com o Chacon. O Célio Turino disse que ele foi conhecer a força da cultura junina de quadrilha aqui em Boa Vista. Ele disse em Brasília, numa teia. Que legal. Sim, porque é muito impressionante, né? Eu nunca tinha visto tanta gente, porque aqui eu acho que o gaúcho ele é muito ensimesmado, né? A gente não faz festa para fora, assim. Não tem nenhuma festa que a gente faça, assim, de dança. Né? Sempre o churrasco, a coisa é muito interna. E deu. Então, assim, eu botei aqui, Cata, para a gente pensar, então, essas mostras interbairros, né? Ou algumas festas, algumas coisas, assim, para aproveitar bem a produção, né? Que aí e também tirar uma renda, né? Que aí pode ser uma coisa importante. Pessoal, alguma pergunta? Alguma questão? Não? Mas você explicou bem, mestre Sabá, todo mundo entendeu direitinho. Oi, boa noite. Posso falar um pouquinho? Claro, por favor. Eu sou a Lúlia, da Zé Monteirão, da quadrilha Zé Monteirão aqui. Uma das quadrilhas mais antigas, completamos esse ano 32 anos. E como o meu colega Sabá frisou muito bem, a questão das nossas ornamentações, o maior problema é realmente ter um espaço para guardar, porque são coisas que cresceram muito. São ornamentações gigantescas. Né? Eu considero assim que é um dos maiores espetáculos de quadrilha aqui da região norte. E quando a gente vai participar do Nacional, a gente para assim para pensar e diz assim, a gente é muito louco, porque não fica devendo para nenhum outro lugar. Você disse agora, Valéria, que veio no Arraial do Tianguá. Ali é uma associação onde eles conseguem fazer todos os anos o Arraial da Associação do Tianguá, que é uma pequena amostra do que é realmente Boa Vista Junina. E o do Parque Anauá, que eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Mas é assim gigantesco. Eu fico assim, agora eu estava aqui falando com a dona Liege, que é da FETEC, e falando quando que voltaremos, porque é um arraial que junta ali por noite quase 100 mil pessoas. Então é muito difícil a gente pensar em um arraial presencial nesse momento. Queria frisar isso, assim, que a gente fica muito, muito triste com toda essa situação e, ao mesmo tempo, a gente se preocupa muito em estar mantendo através das lives, porque a gente sabe da nossa importância na vida de cada um brincante que faz parte de cada grupo. Né? E mesmo sabendo que é um risco, mas a gente também não pode parar. A cultura, dentro de cada um fazedor de cultura, tem esse fogo, principalmente dos quadrilheiros, que não se apaga.
E a gente não pode parar. Mantendo todos os cuidados, eu já estou em quadra ensaiando, acho que quase todo mundo já começou, porque a gente vai ter a live da prefeitura e a gente precisa montar o grupo, mesmo que reduzido, mas precisa montar. Quanto às festas, Valéria, a Zé Monteirão é uma das quadrilhas que faz também bastante feijoada. E como o Sabá frisou aí do espetáculo de musical ou de teatro, eu também sonho muito com isso e pretendo ainda realizar, porque, como vem o nome, Zé Monteirão, nasceu na Escola Monteiro Lobato, e os nossos temas sempre são muito literários. Nós já falamos de Chiquinha Gonzaga, nós já falamos de Ariano Suassuna, nós já falamos de cordel, nós já falamos de Guerra de Canudos. Então, o Chiquinha Gonzaga, eu digo que precisa ir para o teatro. Guerra de Canudos ficou lindo, foi uma ópera a céu aberto. É outra coisa que eu queria muito era repetir esse tema também. Então, são muitas coisas que a gente realmente precisava continuar o ano inteiro para produzir um espetáculo tipo de final de ano. Seria mais ou menos isso. Queria muito. Quantas pessoas... Posso contribuir mais um pouquinho? Claro, Mário. Eu não ouvi a pergunta dela. Quantas pessoas fazem parte do grupo? Da sua quadrilha? Do meu? Ah, depende da quadrilha. Tem quadrilha que começa com 16 casais e tem quadrilha que começa com 24, com 30. Por favor. Vai, Mário. Oi. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É super legal a gente comentar um pouquinho da nossa história. Eu falo assim com bastante orgulho, bastante clareza e tranquilidade. Hoje eu sou o quadrilheiro mais velho coordenando um grupo. Eu tenho 58 anos, eu comecei na quadrilha junina, eu acho que eu deveria ter uns 12 anos, 13 anos. Passei por alguns grupos e fundei uma quadrilha que ela foi super campeã durante muitos anos em Roraima. Foi a Chamego Caipira. Passei coordenando essa quadrilha durante 24 anos. Nós ganhamos muito, muito, muito mesmo. E ganhávamos pela alegria de fazer o melhor. Não tínhamos ainda a política de governo, né, que eu costumo falar, que não é política pública, é a política de governo, que eles repassam um recurso para nós, depois de muita briga, muito choro, muito empurro. E aí, foi quando nós nos organizamos juridicamente, nós conseguimos receber o recurso. O que o Sabá falou, o que a Lúlia falou, né? Mas eu sou de quadrilheiro tradicional. Eu sou tradicionalista. A quadrilha, até hoje, ela dança ao som do sanfoneiro, da zabumba, do triângulo. Sempre trabalhamos nessa forma. Né? E sempre trabalhei base. Sempre gostei de trabalhar base. O que é isso? As crianças. Nós estamos parados aí há alguns anos. O nosso grupo foi contemplado com aquele projeto da Cultura Viva, onde nós fomos um dos pontos de cultura sendo representados do estado de Roraima. O nosso grupo hoje, que eu coordeno, tem 15 anos, Escola de Danças Folclóricas Forrozão. Muita gente vem me perguntar por que escola? Porque eu ensino você dançar. Tiro até essa onda, brincando, né? Por que escola? Porque a gente ensina a dançar. E aí, a gente tem uma caminhada boa também. Nós temos uma caminhada boa. A minha comunidade é uma comunidade muito carente. Trabalho com o pessoal da Cidade Satélite. Foi aonde surgiu o nosso projeto do Ponto de Cultura. Eu acredito que as quadrilhas juninas, a única quadrilha que tem um documentário colocado dentro da cultura viva
na escola forrozão. E até hoje eu sou doido para conseguir a cópia do documentário e eles nunca me entregaram. Eu já fui em Brasília para receber uma premiação, para ser contemplado com algumas coisas, mas só a promessa que iriam me passar. Mas tudo bem, nunca é tarde para se conquistar. Então, professora Valéria, eu vejo que não é só as quadrilhas juninas. A cultura popular em si, ela está muito jogada na sarjeta. Ela está muito ao Deus dará. No governo Lula, nós mostrávamos a nossa cara. Eu tive o prazer de participar de todas as 5 teias. Eu, Catarina, você falou de um grande amigo meu, Chacon. A gente teve o prazer de participar, de brigar pelo nosso Estado, brigar pela política pública para nós sermos contemplados. Nós mudamos, em alguns pontos, o cenário da cultura brasileira, porque antes, o representante de São Paulo, os delegados de São Paulo, eram 500, 200, 300, sei lá. E nós conseguimos reduzir para ficar todo mundo num ponto só. Nivelamos a representatividade. Então, quando esse governo, que não me representa, assumiu, o primeiro golpe foi o Ministério da Cultura. O primeiro golpe foi acabar com todos os projetos ou projeções que a cultura teria para todos nós, para o Brasil em si. E nós estamos vivos ainda, lutando ainda, botando a nossa quadrilha junina na rua, porque quadrilheiro é cabra macho, ele não desiste fácil. Ele, como a Lúlia falou, é um fogo muito forte, aceso o tempo todo, é tradição, coisas que vão de muito, muito longe. Nossos mestres, que nos ensinaram muito bem. E a nossa cultura, ela tem uma miscigenação muito forte, uma miscigenação nordestina, uma miscigenação indígena, com o fator ainda de fronteira do Caribe e da Guiana Inglesa, da Venezuela e da Guiana Inglesa, e tudo isso se mistura. E a gente é referência no Brasil. Nós somos referência no Brasil para mostrar um belo trabalho. O Sabá também frisou a questão da quadrilha junina, de um grupo de quadrilha junina que foi para os Estados Unidos fazer uma turnê muito bem aplicada. Nós temos quadrilhas nossas aqui de Roraima que já foram campeãs brasileiras, campeãs nacionais. Eu tive o prazer de participar de quase todas elas, estar presente. Tive o prazer de ser jogador nacional em vários eventos. Então, tudo isso se conquista com muita luta, com muita correria, com muita dedicação. E nossos quadrilheiros em Roraima, a gente sente que, de vez em quando, está querendo escapulir. A pandemia mudou o nosso jeito de ser. A pandemia reduziu nossas quadrilhas. Nós estamos trabalhando hoje em forma de lives, com 12 casais, mas com muita alegria. Mas nós só podemos 12, e tem neguinho lá que quer entrar de qualquer jeito, ainda fica brigando com a gente. Mas assim, eu rebato. Precisamos de política pública, não de política de governo. Precisamos de atenção e de respeito dos nossos gestores na área cultural. Eles precisam falar o mínimo da nossa linguagem. Eu falo isso, professora, porque vou citar 2 exemplos. A Lúlia, ela passou durante, se eu não me engano, 12 anos como superintendente de cultura da FETEC. Eu passei 2 anos como diretor do Departamento de Cultura do Estado. A gente tentou aproximar muito mais a cultura popular do governo. E nós sabemos que é uma tarefa muito difícil. E eu continuo brigando com os meus parceiros, o Sabá, que é meu irmão, a Lúlia, que é minha amiga, e outros mais, o Shell, que está aí ainda, outros mais, brigamos para que a coisa mude.
Nós somos tidos como chatos, vocês são chatos, vocês falam muito. Vocês vêm muito bem preparados para uma reunião para discutir com qualquer um. Isso é verdade. Isso é verdade. Não tenha dúvidas que quando eu vou para uma reunião, eu vou armado até os dentes com conhecimento que eu quero em relação àquele assunto. A Cristina, que está aí, que foi nossa parceira no Sebrae, num grande projeto que o Sebrae realizou, né, Cristina? Maravilhoso, que até hoje a gente conta história para pessoas fazerem suas monografias, contando um pouquinho da nossa vida lá dentro daquele projeto que o Sebrae nos beneficiou dentro daquilo, mas ficou naquilo, só ficou naquilo. Precisamos realizar um fórum, um grande fórum, para discutir como será a quadrilha junina pós-pandemia, como nós iremos proceder, por que o Shell e outros mais têm que ir para São Paulo para comprar material, aonde nós poderíamos estar comprando aqui, deixar o dinheiro aqui, porque o governo não se interessa em fazer uma política de precificação e comercialização para dentro do setor cultural, certo? Quem nós beneficiamos hoje? São nossos artistas, nossas costureiras. Tem costureira que está sem ganhar dinheiro desde o ano passado. E tem costureira que está, pelo amor de Deus, deixa eu fazer teus vestidos. Sabe? Porque é uma fonte de renda segura para eles. É isso, professor. Sabe? O setor é um setor grande, é um setor de muita luta, é um setor que a gente trabalha com a emoção, que trabalha com a razão, que derrama muitas lágrimas, que derrama muito suor, mas nós estamos vivos. Então, assim, pelo que eu estou te escutando, assim, uma proposta, uma ideia, então seria os quadrilheiros se unir para propor, né, a partir então desse fórum, desse encontro, né, uma forma concreta de ajuda, de subsídio do governo municipal e estadual. É isso? Isso. Eu digo mais, um termo que nós usávamos muito alguns anos atrás, é a Carta de Roraima. Não, só que agora é a Carta da Cultura Popular para os governos, para eles olharem com mais carinho para a gente. A questão da Lei Aldir Blanc aí foi um absurdo. Tá? As quadrilhas foram beneficiadas? Foram. Todas as quadrilhas receberam? Receberam. Mas o meu projeto das crianças, do ponto de cultura, não recebeu. Por quê? Por marcações, por sujeiras. Né? E os outros setores da cultura, será que foram bem contemplados? Então, eu vejo que um fórum seria um grande passo para nós, para poder nós dizermos, está doendo aqui, e o remédio é este aqui, o antídoto é este. Não é só pedir dinheiro que nós queremos, não é só pedir aumento de recursos que nós queremos. Nós queremos respeito, nós queremos estar presentes em todas as ações possíveis que beneficiem a nossa cultura. Claro, então também uma coisa que agora me ocorreu é essa questão, assim, ela ultrapassa a questão das quadrilhas. Não se tem uma política cultural clara, né? Os gestores, eles não são parceiros mais como eram antes, então querem, enfim, fazer uma proposição mais formal. E vocês acham que tem condições políticas para isso? Professora, veja só, tem uma situação na política e muitos políticos usam a parceria da conveniência. Não sei se a senhora consegue me entender. Eu sou candidato, sou candidato e vou no seu grupo e digo, Mário, Valéria, eu sou candidato e quero te ajudar. Quanto que você precisa? X. Mas a gente vai fazer isso para o futuro. Quando ele se elege, ele vira de costa. E aí, isso está acabando com aquelas antigas parcerias que nós tínhamos. Acabando. E nós estamos batendo com chinelo mesmo. Não, você não tem mais espaço. Você perdeu seu espaço. Pode sofrer na mão. Deixa eu falar um pouquinho. Só finalizando.
Nós podemos sofrer durante o ano, mas não se tem mais a coragem de bater na porta desse político. Vai, Lúlia. Fora isso aí que o Mário está falando, que acontece muito, porque somos visados por sermos, como é que eu digo, responsáveis por muitos votos, 2.000, 2.500 votos, cada grupo pode levantar, até mais. O que eu acho que a política interfere muito na qualidade do processo secretários que vão para dentro das secretarias que não são da cultura, que, na verdade, eu digo que nem precisa ser da cultura, não precisa ser um artista, porque a Catarina, inclusive, muitas vezes diz isso. A gente não sabe organizar, a gente não sabe montar um projeto, porque nós somos artistas. Poucos que conseguem realmente seguir com os projetos, ele, né, escrever com o seu próprio punho, geralmente tem que contratar alguém. Mas os cabeças que estão aqui nas duas secretarias precisam ter, no mínimo, sensibilidade, no mínimo, gostar de gente, gostar do povo, no mínimo, entender que essa cultura, que seja a quadrilha, o teatro, a dança, ela não é um gasto, como a gente já ouviu muitos falarem depois que, por exemplo, eu e o Mário saímos e outros que passaram, que eu posso citar aqui o nome, como Cícero, Osmar, estou citando Stefetec, Rodrigo, que entendiu a cultura como ela merece ser entendida, com respeito, com carinho, e vendo que é realmente um setor de futuro, um setor que pode ser, se autopromover e produzir, mas a gente precisa desse apoio das duas secretarias. E já há alguns anos, vamos dizer aí que caminhando para o 9º ano, tanto o município como o governo vem trabalhando de forma errada, com todos os grupos, não é só com quadrilha, com todos os segmentos. Então, na minha visão de gestora, que já estive por lá, tanto no governo como na prefeitura, falta pessoas que queiram de verdade trabalhar a cultura como ela precisa ser trabalhada, sabendo fomentar de verdade o que cada segmento precisa, tendo um olhar que a cultura merece, sensível, um olhar de crescimento. É isso, Valéria, eu falo muito também. Mas faz parte. Diga, querida. Fala, Catarina. Eu vou fazer uma falinha e depois eu vou pedir para o Shell falar, tá, Shell? Tá. Assim, é muito bom, Mário, Lúlia, é importante esse desabafo, esse espaço da gente conseguir falar aquilo que está entalado. E a gente sabe, todos nós aqui sabemos da conjuntura atual em todos os lugares. É difícil ter um genocida no governo pensando sensivelmente a cultura. É difícil ter um sojicultor pensando em cultura. E nós sabemos que tem muitos dos nossos que votaram neles. Então, tem isso também. Mas aí, assim, eu não quero aprofundar isso, porque isso não é lá na questão externa. Não depende só da gente. Se Aldir Blanc, com todas as fragilidades que aconteceu porque nós fomos para cima. Aconteceu porque a gente propôs e a gente meteu o pé. Então, aconteceu por um grupo de pressão qualificado. E é assim que vem acontecendo em várias coisas. Mas, se a gente ficar só nessa linha das políticas públicas, essa nossa conversa aqui não vai andar. Não vai andar porque nós não vamos encontrar outras soluções. E o objetivo da gente apesar dos governos podres que nós temos aí, tem outras soluções, tem outros caminhos, e é isso que a gente está aqui para fazer. Porque nós temos trajetória, temos conteúdo, temos compromisso e temos competências em todos os níveis. Então, é muito bom, muito necessário, mas a gente precisa buscar outros caminhos, paralelo ao que a gente já vem fazendo. Então, Shell, passo para ti, Shell. Quero te ouvir, gato.
Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, professora Valéria, é um prazer conhecê-la, né? Conhecer todos aqui do grupo, alguns já têm conhecimento, né? Principalmente aqueles do segmento junino, né? No caso do nosso amigo Mário Sabá e Lúlia, que estão aqui presentes. Eu sou o mais novo da turma, eu posso dizer assim, né? Mentira! Tive aí de participar, né, da quadrilha da qual o Mário citou aí, né, que eu chamei Caipira, de 99 a 2001, do qual eu participei lá há 3 anos, né, tendo o Mário aí como professor. Mas a minha história junina começa em 92, eu ainda tinha 10 anos de idade, né, participei de uma quadrilha da qual o meu irmão coordenava, que é o Moisés, que era para estar conosco aqui também. E só em 98, né, na extinta quadrilha Canecão, passei a participar oficialmente das quadrilhas, posso dizer que profissionais, né, adulta, na verdade. E aí participei em 98, 99 a quadrilha foi extinta, né, não saiu mais, que era do nosso amigo Nado Janes, junto com seu irmão Luiz Pinho. E depois eu participei durante esses 3 anos na Chambego, né? Tive uma passagem também pela Explosão Caipira, de 2 anos. Em 2004, como brincante ainda, participei da quadrilha Arrastão Caipira, nosso amigo Manuel, que também hoje não está mais com o grupo, né? Grupo extinto também. E aí, em 2004, né, apareceu a oportunidade de realizar o sonho de todos os brincantes, né? Que é de no futuro ter o seu próprio grupo e poder levar essa cultura, né, que eu tanto amo adiante, né? E aí a gente fundou o Grupo Folclórico Coração Caipira em 2004 e graças a Deus de lá para cá, né, durante esses 17 anos aí eu tenho tomado a frente como compositor, como animador, como diz o nosso amigo Chiquinho, né, o quadrilhesco do grupo, né, qual eu tenho a oportunidade de desenvolver o tema junto com toda uma equipe, né, um corpo de coreógrafos, de figurinistas, né, designers. E, graças a Deus, o grupo, ao longo desses 17 anos, tivemos já a oportunidade de representar o Estado de Roraima durante 4 anos a nível nacional, né, participando do Festival de Iguatu, no Ceará, de 3 concursos a nível nacional, que é o Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas, né, e está contribuindo com a cultura do nosso estado, né? O Sabá comentou aí a respeito dos grupos que fazem o investimento, né? E outros que conseguem diminuir esse custo porque fazem um trabalho voluntário, né? Esse é uma grande habilidade da Coração Caipira, né? Desde da sua fundação, a gente sempre valorizou isso dentro do grupo, de trabalho voluntário, de dar oportunidade aos nossos brincantes de serem os coreógrafos, de serem os criadores de tudo aquilo que vai ser colocado no nosso espetáculo, né? As pessoas dizem que nada se cria, né? Tudo se copia, mas a gente sempre evitou muito buscar referência de outros grupos, até porque sempre o objetivo do grupo foi ser uma referência de Roraima a nível nacional, e graças a Deus a gente alcançou isso durante os 17 anos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, porque eu via pela fala do Mário, né, e da Lúlia, né, essa coisa assim, que vocês estão muito, e como todo, né, acho que a cultura realmente depois de 2015 acabou a prioridade, né, mas assim, indo um pouco na direção da Catarina, né, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para dentro, né, quais são as condições de sustentabilidade que a gente pode criar, né, e principalmente que a gente pode criar quando a gente se junta, né, como algumas redes que a gente faz, algumas parcerias, algumas articulações, elas podem, né, dimensionar, redimensionar o nosso trabalho, dar um outro enfoque, enfim, porque eu
eu acho assim, acho não, né? Eu estudo isso, assim, então eu sou da área de política, né? Então, assim, eu vejo assim que imaginar, né, que seja o governo que vá dar subsídio para a cultura popular é, é, no mínimo, assim, uma certa ingenuidade, né? Até mesmo porque a gente viu o limite, né? Mesmo com o governo popular e não sei mais o que, a gente viu o limite da onde chegava o recurso público, né? Então, assim, eu creio que a ideia aqui também é a gente pensar junto como que a gente vai ter essa sustentabilidade, como é que a gente vai continuar os festejos, como é que a gente vai continuar, né, fazendo as quadrilhas a partir das minhas condições de existência, né, e daquilo que eu criar a partir das minhas parcerias. Porque, assim, eu não vejo a médio ou curto prazo um governo que vai ser mais amigável do que já está posto. Eu acho assim que o Aldir Blanc até assim me surpreendeu, né? Porque eu não imaginava nem que essa pequena abertura teria. Então, assim, às vezes eu fico pensando assim que talvez a gente criar as próprias condições, né? Talvez ali seja a saída, né? Das coisas, porque e até mesmo assim, porque historicamente, né, a cultura popular ela não se caracteriza por depender de verba governamental, né? As festas sempre aconteceram, os brincantes sempre existiram, as coisas sempre foram criadas, né? Apesar dos governos. Então, assim, eu acho que a gente podia pensar um pouco nisso, nessa perspectiva, assim, quer dizer, como é que a gente pode, vocês aí, né, que dividem um território, que tem um monte de coisa em comum, que participam das mesmas festas, claro, competem, óbvio, né? Mas, assim, mesmo assim, para competir tem que ter o outro, se só sobrar eu, não tem graça, né? Eu vou ganhar de quem? Então, assim, eu acho que talvez essas parcerias alavanquem alguns processos que independem de governo. Não sei o que lhe parece. Assim, hoje o grande problema dos grupos, principalmente das quadrilhas juninas, né, como o Sabá colocou, a gente participava e fortalecia o carnaval local, né, mas de um certo tempo para cá, as quadrilhas juninas também elas vêm perdendo um pouco da sua essência, porque hoje nós não temos uma base, né, que estruture ali para que as quadrilhas possam, ano após ano, estar levando seu trabalho, seu espetáculo para o evento. Com a chegada dos smartphones aí, né, com os jogos que estão aí, né, a nossa juventude, ele já não tem a mesma concepção em relação a essa questão cultural, né? E eu levei como pauta até na gestão, na eleição aí, né, como pauta para o prefeito, que hoje é prefeito, na época candidato a prefeito de Boa Vista, né, que as quadrilhas juninas pudessem ser parceira da Prefeitura Municipal de Boa Vista, né, que a gente tem, como a gente citou aqui, a gente tem diversos profissionais de artistas plásticos, costureiras, nós temos artesãos, nós temos coreógrafos, e sem contar que nós temos, dentro dos nossos grupos, vários segmentos de profissionais, que, independente da sua profissão, estão ali dentro do grupo, que se tornam um só, né? Em todo um só. Né? E aí, que ele colocasse, né, as quadrilhas juninas, eu não sei de que forma, dentro da carga horária, ou como opção, ou parte de recreação, dentro das creches, né, para que a gente pudesse levar o conhecimento da cultura junina para dentro dessa escola, para que essas crianças possam ter interesse em relação ao que é a quadrilha junina. Se você chega hoje numa creche da primeira infância, poucas as crianças vão ter esse conhecimento, né? Porque as próprias escolas, foi o que eu disse, elas já não realizam mais eventos, os arraiais comunitários, Sim. né? Então, assim, a prefeitura ela ainda tem esse zelo com as quadrilhas juninas, como vai acontecer agora a live, né? Então, assim, dentro do estado ainda se torna mais difícil ainda, né? Porque a gente pouco tem acesso,
né? E essas políticas públicas, as gestões escolares, eu tenho isso como exemplo na escola que eu sou parceiro. Durante vários anos eu tento colocar a escola Mirim, né, com os alunos da escola. A gente se habilita como contrapartida, né, porque as escolas cedem as quadras juninas, as quadras esportivas para as quadrilhas juninas, né, e em contrapartida a gente ofereceu essa mão de obra, né, de organizar, de ensinar, de instruir as crianças, né, mas aí cai naquela situação. Os professores não querem se disponibilizar aos finais de semana, né? E a gente não tem meios de estar durante a semana, até porque cada um, né, tem a sua vida, tem o seu trabalho, né, tem a sua forma de ganhar o seu recurso. Então, tipo assim, a gente não consegue conciliar, porque os professores não querem se dispor a ir final de semana para a quadra, e a gente não tem essa disponibilidade de estar durante a semana, né? Então tem esse choque. E aí eu, né, levei como proposta, junto com alguns colegas, né, a Lúlia era uma que estava lá, que também apoiou, o Mário, Sabá e outros, né, essa parceria, né, não só com o movimento junino, mas nós temos a capoeira, nós temos outros segmentos culturais que poderiam ser incluídos dentro das escolas de jardim de infância, né, desse primeiro momento aí da escolaridade das crianças, né? E entre outras que a gente pode estar sugerindo, né, e essa participação. Então, o que acontece? Durante 2 anos, eu ainda consegui manter essa quadrilha escolar dentro da escola com uma gestora que era preocupada com isso. Mas, a partir do momento que mudou a gestão, mudou os professores de educação física, os outros não queriam esse compromisso. Ainda tentamos, né, mas é difícil. Então, hoje, as quadrilhas do grupo de acesso, até elas se questionam muito, né, que as quadrilhas do grupo especial levam seus brincantes, né? Isso acontece porque a coisa está ficando muito profissional, né? Então, assim, como o Sabá colocou no discurso dele aí, quando ele fundou a Chama de Roça, era mais para brincar, né? E esse também era o intuito da Coração Caipira, né? Mas ao longo do tempo, a competição, a competitividade foi mudando o pensamento dos brincantes, né? Ao ponto de virar espetáculos as apresentações. Aquilo que era uma brincadeira se tornou uma coisa profissional, séria, né? E um espetáculo. Então, querendo ou não, as quadrilhas do especial, elas conseguem ser mais técnicas, né? E às vezes isso acaba chamando a atenção do brincante. Só para você ter ideia, eu também tenho uma quadrilha na categoria acesso, que é Espantalho Junino. Era um grupo que estava desativado, né? Nós pegamos o grupo que estava desativado, colocamos na ativa novamente, né? Participei no primeiro ano, conquistamos a vaga do especial no primeiro ano no estado e ainda estamos na categoria acesso no município. Mas só para você ter ideia, a Coração Caipira, a gente fez um acordo com os nossos brincantes, no qual eles dão uma ajuda de custo para o grupo para adquirir os acessórios pessoais, que são esses acessórios que o Sabá comentou, que é o apercato, o sapato, é a meia, é os cílios, é a maquiagem, é o arranjo de cabeça, né? E então isso traz um custo. Então a gente conversa com os brincantes e é o caso da Coração Caipira, né? A gente fechou 3 ajuda de custo de R$ 100, que dá R$ 300 de ajuda de custo do brincante, porque a categoria de especial ela exige um pouco mais de produção, né? E a gente deixa isso muito claro para eles que já tem o nosso trabalho voluntário. Com essa ajuda de custo, a gente vai melhorar a qualidade de trabalho, né? Mas na categoria acesso, os brincantes em si, eles não conseguem entender essa dinâmica. Então, para eles, a gente tem que dar roupa, tem que dar tudo 0,800. Eles não estão errados, porque estão corretos. Tem uma ajuda de custo do município e do estado. Mas para você competir, que é a diferença de você brincar e competir, é que você precisa aplicar, né, um valor superior àquilo que a gente tem, tanto do governo quanto da prefeitura, né? E só para você ter ideia, as pessoas preferem ficar lá na arquibancada da Coração, mas não querem ir dançar de graça na Espantalho, né? Pelo poder da competitividade, por ser uma quadrilha especial, da qual vai trazer status para o brincante. Você está conseguindo entender aí o raciocínio, né? Então, assim, eu costumo dizer dentro da federação que as quadrilhas do acesso, elas estão correndo um grande risco de ser extintas,
porque vai chegar um momento que, se a gente não construir uma base dentro do setor escolar, para que essas crianças tenham conhecimento do movimento junino, infelizmente, esses que estão nos acompanhando a longo prazo, eles estão se aposentando, estão ficando barrigudos, estão casando, estão cursando faculdade, né? Estão buscando outros, até porque, né, você vai amadurecendo, você vai tendo um novo pensamento, querendo ganhar um novo rumo de vida, posso dizer assim. Então, assim, é um risco muito grande que as quadrilhas de acesso vem correndo. Agora, recentemente, nós tivemos uma quadrilha do Grupo Especial, né, que o meu irmão era o gestor, né, entregou na mão de outras pessoas. Eles não tiveram a condição de administrar da forma, no grau que ela vinha, né, de competitividade, e automaticamente eles não conseguiram manter, e isso colocou eles numa saia justa, ao ponto de entregar o grupo, né, para uma outra terceira pessoa, para você entender assim. Então, assim, eu até questiono muito hoje dentro da Coração Caipira, que quando eu era brincante lá na Chamego, do Mário e das suas quadrilhas, a gente saía de bicicleta do bairro Buritis até o bairro 31 de Março, lá no São Francisco, que era onde a Chamego ensaiava, né, de bicicleta 2 horas da tarde, na maior empolgação, porque nós íamos dançar quadrilha. Hoje, alguns grupos, se não for buscar o brincante na casa dele, de carro, ele não vem para o ensaio. Então, assim, está muito crítico, né, essa situação dos grupos. E eu acredito que o Mário e a Lúlia e o Sabá estejam cientes também do que eu estou falando. Né? Como o Sabá colocou, ele tem um grupo de 33 pares, né? No qual ele mescla uma parte de Mucajaí ou a outra da capital. Né? A Coração Caipira já chegou, no caso de 2011, nós tínhamos 50 pares, né? E ao longo dos anos a gente vinha mantendo aí a casa de 30, 36, 42. Né? No ano que iniciou-se a pandemia, nós estávamos dentro de quadra com 42 pares. Né? E só para você ter ideia, enquanto a Coração consegue botar 42 pares ali, eu não conseguia colocar 16 na espantalho, pelo fato de ser acesso. Sendo que o trabalho é o mesmo, a organização é a mesma, o mentor de tudo é a mesma, a equipe que faz uma é a mesma que produz a outra, mas pelo fato dela ser da categoria de acesso, os brincantes, por não ter status ali, né, eles não aceitam a condição de dançar numa quadrilha de acesso, porque isso é menosprezado. Eles têm como se fosse menosprezado da sociedade, mais ou menos isso. Isso apaga um pouco a dimensão do brincante, né? Fica só a dimensão da competição, né? Dessa coisa mais profissional, né? Isso. Daí tu não te permite só ir lá para brincar, não. Exato. Tu tem que ir lá para competir. Então, assim, claro que tem essa concepção da dança e tudo, mas hoje a competitividade ela está mais forte do que a ação de brincar por gosto. Então, vocês questionaram que os grupos quase... apesar das escolas já não produzir mais os arraiais comunitários, as igrejas também, poucas são as que produzem esse arraial comunitário, a gente não consegue promover, né? Durante 9 anos eu promovi um arraial, né? E chegou um momento que eu disse, não tenho mais condições de realizar, porque a gente não tem apoio do poder público, nem municipal, nem estadual, e quando apoiavam eram com banheiro químico, era com pouca coisa. Né? Então, assim, o custo maior ficava para o grupo. Então, o grupo se rebolava e buscava fazer o arraial comunitário para atender a comunidade, né? Para mostrar um pouco da ação social, né? Com realização de feijoada, de eventos, de apresentações de outros grupos folclóricos que não atendem só o movimento junino, entendeu? Tudo isso. Sim. Né? Deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui. Com relação, eu vi a professora Sara falando lá atrás, ou não sei se foi a senhora ou foi a Catarina, eu acho que foi a Catarina, que disse que se sentia incomodada com o tamanho do recurso que a gente recebe para dançar em tão poucos lugares. Minha querida amiga, você nem imagina o cara mais chato que tem dentro da nossa federação para brigar sobre isso, que sou eu. Eu sou do tempo, aqui o Shell que sabe disso, a gente saía de casa para dançar, a gente dançava em 5 lugares por noite. 5 lugares. Final de semana era dançando quadrilha, graças a Deus. Por isso que nós somos mais bonitos do que os outros hoje. E aí, o que acontece? Hoje, o poder público, o Shell frisou, as escolas não
não fazem mais os arraiais. As igrejas são pouquíssimas que fazem alguma coisa relacionada às festas juninas. E nós temos uma promessa de uma sentada para conversar com o nosso presidente, toda a nossa entidade, para nós tentarmos mudar isso aí. Eu não sei qual de vocês falou que era bom que no final de semana a quadrilha X estivesse no bairro Y, que fosse para o bairro A, para o bairro B. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso pensamento, para nós levarmos a cultura para quem não pode vir assistir nas praças. E também eu digo sempre que a nossa resposta social em relação ao que nós recebemos nos nossos convênios. Eu não estou satisfeito de você ensaiar 6 meses para dançar em 2, 3 lugares. Não estou satisfeito com isso. Tem quadrilha que dança mais, a minha às vezes dança mais porque a gente é convidado. Mas tem outras quadrilhas que terminou a apresentação, por exemplo, no Parque Anauá, que é o segundo arraial pós-FETEC. O pessoal já está guardando a roupa, né? E isso, para mim, é de doer. E também tem outra situação, que muita coisa mudou. Hoje você não pode mais acender uma fogueira, certo? Antes, a gente acendia uma fogueira no meio da rua e botava 2, 3 quadrilhas para dançar, brincando. Hoje não se faz mais isso, né? E a gente quer que a coisa aconteça. A gente quer que a coisa encaixe novamente. Até porque nós entendemos que a quadrilha junina não é uma fonte de gasto, é um investimento. E não é um investimento em material. O principal investimento é no ser humano, porque a dança, no caso a quadrilha junina, é uma das melhores ferramentas de mudança dos seres humanos com quais nós convivemos, né? Nós atuamos no meio quando tinha aquelas galeras que não podiam se ver, que se encontravam nas esquinas e o pau quebrava. Começamos a trabalhar, começaram a aparecer nas nossas quadrilhas, todo mundo tinha um galeroso, como se falava. Tinha aquele garoto que era usuário, que tinha uma ficha policial bem complicada, uma ação social muito difícil, e nós trabalhávamos tudo isso. Trabalhávamos na boa, com tranquilidade, acima de tudo, com muita disciplina. E aí, a gente sabe da nossa importância para nossas vidas. E, volto a dizer, os nossos governos têm que observar. Eles vão economizar. Enquanto se dança, enquanto se ensaia, os ladrãozinhos deixam de roubar, deixam de estar se drogando, né? E lá eles não vão fazer isso, não. Não vão fazer isso, não. Viu, Mário? E é isso. E vale ressaltar também, né, que antes da chegada do Covid, né, nós estávamos aí com esse mal, que seria o mal do século, né, que é a depressão, né, que vinha atingindo já, e vem atingindo, né. Então, assim, dentro do próprio grupo, a gente começou a se deparar com muitas pessoas depressivas, né, que buscavam ali dentro do grupo um pouco de atenção, um pouco de poder conversar, dialogar com alguém. Por exemplo, assim, no ano de 2019 mesmo, a gente se deparou com 4 pessoas depressivas dentro do grupo, e aí ali o cunho de amizade, de dar um pouco de atenção a essas pessoas, buscando também psicólogo para a gente conseguir levar, né, uma equipe para dentro da nossa quadra, e lá a gente já apontou as pessoas, claro que ali, com descrição, né, até porque a pessoa que sofre disso, ela procura esconder, né, por mais que esteja, mas não deixa ali só quando a coisa está muito,
muito pesada mesmo, quando alguns já estavam se cortando, né, os punhos, outros rasparam a cabeça, né, e a gente começou a se deparar com isso, né, e a gente conseguiu detectar que a quadrilha junina, né, também estava fazendo esse trabalho social, né, a essas pessoas, né, de elas buscarem ali o grupo como um refúgio, talvez por não encontrar dentro da família ou até dos amigos mais próximos ali, né. E graças a Deus, assim, das 4 pessoas que a gente conseguiu detectar isso, né? Só para você ter ideia, eu me acordei na madrugada, né, por dessas pessoas, um brincante, mostrando as fotos que estava se flagelando ali, né, pedindo ajuda, querendo conversar comigo. Por incrível que pareça, essa pessoa ela tinha entrado há um final de semana, era o segundo ensaio dela, né, pedindo ajuda, e assim, para mim foi um pouco meio que fiquei meio desesperado ali porque eu não sabia lidar com a coisa, né? Então a gente buscou uma equipe, né? Levamos para dentro da quadra para dar uma palestra sobre, né, esse mal que vem atingindo, né? Porque ele não passou, ele está aí, né, e continua aí. Uhum. Graças a Deus essas 4 pessoas hoje estão bem, né? A gente nunca mais ouviu falar que estão passando por isso novamente. Graças a Deus a dança também contribui dessa forma. É como o Mário falou, a gente tem a construção de famílias dentro do hino, né? Tira algumas pessoas da área de risco aí, né, que estão com maus pensamentos, e a gente consegue trazer, mostrar que o caminho certo é esse. E, graças a Deus, através da dança, do esporte, porque tem aquele futebol de quadra, tem aquela gincana que a gente promove nos eventos, como Páscoa, Dia das Mães, né? Tudo isso. Então, é uma forma da gente ser parceiro mesmo, né? O grupo não é só uma diversão de você ir lá e participar, né? O Sabá colocou no início da fala dele a respeito da bebida alcoólica, né? Dentro dos ensaios. Dentro do meu grupo não aceito, né? Chegou bêbado, se a menina vir me reclamar, eu, fulano, senta lá na arquibancada, né? Porque a ideia é tirar essa visão da sociedade que a gente ouviu muito, eu quando era brincante, né, eu ouvia muito que quadrilheiro era coisa de vagabundo, sabe? Então, e querendo ou não, a gente ainda ouve isso ainda. A pessoa que é analfabeta no assunto, que não tem cultura alguma, né, ele às vezes ainda discrimina as nossas ações. Então, assim, demorou muito para a gente colocar para a sociedade que a quadrilha não é só você pegar o dinheiro aqui, ir lá dançar e, poxa, aí terminou a apresentação, você vai jogar aquilo dentro do barracão e pronto. Não, né? Por trás daquilo ali tem todo um trabalho social, tem o artista que ganha o seu troquinho ali, tem a costureira, tem o coreógrafo, tem o cara da iluminação, tem o cara do som, tem o barraqueiro que vai lá vender sua pipoca, seu salgadinho, seu churrasquinho, né? Tem todo um aparato, né, por trás daquela apresentação. Eu costumo dizer que aquela apresentação não é só de 30 minutos, ela é de quase um ano. A gente termina uma temática aqui, já vem trabalhando a temática do ano que vem, quando chega nos ensaios já tem música produzida, já tem protótipo de vestido, né? Por exemplo, a gente teve conhecimento da live semana passada, hoje eu estou aqui em São Paulo comprando material, não estou preocupado se como é que vai ser, né? A gente está preocupado em fazer a coisa acontecer e mostrar a importância disso. Hoje ficou 3 costureiras em Boa Vista costurando, elas estão esperando, né, com ansiedade o dinheiro delas no final, né? Então, de certa forma, elas vão sair satisfeitas porque vão sair com a sua renda no bolso. E graças a Deus, não só o movimento junino, como outras culturas também, né, precisam se fortalecer mais, né? Como o Sabá colocou aí, eu trabalho com o bloco de carnaval, né? Durante 8 anos eu fiquei com o Coração Folia, né? E aí, por não ter esse apoio público, no caso do setor público, a gente deixou ele de stand-by, e aí eu tive que se reinventar com outro bloco, né? Aí parti já para
para um outro público que não é do movimento junino, que é as atléticas universitárias. Graças a Deus o bloco foi um sucesso, né? E aí veio a chegada da pandemia, a gente está de stand-by, mas já planejando para o futuro também, né? E tem outros amigos também, outros colegas que têm seus blocos de carnaval. O intuito é poder aderir eles também no futuro aqui, junto conosco. É Tá isso, gente. certo. Alguma pergunta aí?